Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre operações inversas. Professora, que assunto é esse? A gente vai virar as operações de cabeça para baixo? Não, né? Calma, eu vou explicar direitinho. Vocês do quinto ano já dominam muito bem as operações matemáticas. Hoje eu só vou elevar um pouquinho o nível. A gente já trabalhou sobre elementos desconhecidos, né? Elementos de uma igualdade, não foi isso? Igualdade, equivalência, equilíbrio, lembram disso? Que a gente, com operações diferentes, consegue alcançar o mesmo resultado. Hoje a gente vai fazer um misto dessas operações e vai conseguir encontrar valores a partir dos outros que a gente já tem. A gente vai encontrar um elemento desconhecido a partir de valores que a gente tem, utilizando operações matemáticas, beleza? Calma, eu vou explicar direitinho, vocês vão ver que essa aula será um docinho. Para que eu receba as tuas mensagens, a professora Abigail está aqui. E aí, professora, tem gente do quinto ano aí? Com certeza. Bom dia, Evelyn, Jonathan, Luan, Anne, Maria, todo mundo te desejando bom dia e preparados. E tem gente de escola nova aqui, viu, professora? Olha aí. Escola Municipal João Francisco de Souza, Escola Municipal Manuel Rolim, e tem Matias Delgado, como sempre, como não sempre. é? Escola João Pessoa Guerra, então, muita escola. E hoje o Matias não está sozinho, não. Hoje o Matias Delgado não está só, temos outras escolas aí. Eu quero ver a participação de cada um de vocês, tá? Repito, a aula vai ser um docinho, você não vai sair com dificuldade nenhuma. Mas se sair, deixa teu comentário lá no YouTube, que se for possível, a gente mata essa dúvida, beleza? Para me ajudar na acessibilidade, para fazer com que mais pessoas acompanhem essas aulas, Midian está aqui fazendo um trabalho maravilhoso de interpretação de Libras. Esse pessoal que eu não canso de elogiar, né? Porque são profissionais incríveis e colaboram demais com as nossas aulas, na verdade, né? Com todo o nosso trabalho no Educa Recife. Vamos lá? Sem mais delongas, sem mais conversas, eu já começo a aula com esse enigma aqui. Como é que a gente encontraria os resultados dessas operações? A gente já começa falando de operações inversas a partir desse enigma. Presta atenção. Na imagem, eu tenho uma pirâmide com vários valores. Eu preciso encontrar os valores que tenham interrogação aí. Como é que a gente resolveria? Como a gente encontraria o resultado dessas operações? Como isso seria feito? Como seria possível? Você conseguiria me dizer, por exemplo, qual é o valor que eu colocaria aqui, substituindo essa primeira interrogação? E aí, quinto ano, já comecei desafiando cada um de vocês. Como eu encontraria? Eu tenho vários valores. 100, 45, 30, 25, 15, 10 e 10. Qual seria a possibilidade da gente encontrar o resultado? A gente faria de cima para baixo, de baixo para cima, como é? Eu vou utilizar operações inversas. Então, se eu vou utilizar operações inversas, eu posso fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Qual é a forma mais fácil da gente encontrar esse resultado? Eu ficaria até o meio-dia esperando essa resposta. Porém, vocês sabem que a produção não deixa, então eu vou ter que me adiantar aqui. Pessoal, presta atenção nos elementos dessa minha pirâmide. Eu posso trabalhar com operações diferentes aí. Se eu, por exemplo, fosse utilizar uma adição, é possível? Claro que é. Presta atenção comigo. Eu tenho dois valores aqui, 15 e 15. Vocês já pararam para pensar
que a adição desses dois valores é o resultado do tijolinho de cima? 15 mais 15, 30. Sendo assim, eu posso utilizar a mesma lógica. 10 mais 10, eu suponho que seja 20. Ó, 15 mais 15, 30. 15 mais 10, 25. 10 mais 10, 20. Vou subindo, já encontrei os valores? Mesmo processo. 30 mais 25, 55. Encontramos ou não o elemento desconhecido? Com certeza. Mas eu estou falando de operação inversa. Se eu estou falando de operação inversa, eu posso dizer que se de baixo para cima eu fiz uma adição, se eu fizer o sentido contrário, eu vou ter uma subtração, ó. 100 menos 100 menos 45, 55. 45 menos 25, 20. Os valores desconhecidos do nosso enigma. Beleza? E operações inversas funcionam dessa mesma forma. Claro que eu trouxe, né, outras continhas básicas, mas que eu tenho certeza que vocês vão acertar todas. Esse enigma foi só um esquenta, foi só para a gente entender um pouco. A partir dessa pirâmide, ó, se eu faço ela de baixo para cima, eu tenho uma adição. Até porque os meus valores estão aumentando. Se o meu valor aumenta, eu só posso estar falando de adição. E de cima para baixo, já que os meus valores eles estão diminuindo, eu só posso, lógico, fazer uma subtração. Pode perceber que os valores vão diminuindo na medida que a pirâmide vai descendo. Se eu faço de baixo para cima, eu estou fazendo uma adição. Eu estou aumentando valores. Mas se eu faço de cima para baixo, consequentemente, eu vou utilizar uma subtração, porque os valores estão diminuindo, beleza? E é assim que funcionam as operações inversas. A operação inversa indica o processo contrário a uma determinada operação matemática. Temos a operação inversa da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Aí a gente tem os pares, tá? A gente tem os pares. Adição é o inverso de subtração. Multiplicação é o inverso de divisão e vice-versa. A adição é a operação inversa da subtração. E a subtração é a operação inversa da adição. Ele está querendo me dizer que se eu tenho um elemento desconhecido, se na minha continha eu tenho uma adição e um elemento desconhecido, por uma subtração eu consigo encontrar. A gente vai fazer isso na prática daqui a pouco. E como eu falei, a multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Um exemplo claro disso é numa conta utilizando o método chave da divisão. Método chave é aquele métodozinho que a gente vai fazendo a divisão número por número. Se eu quero, a gente chamava antigamente de prova dos 9, mas isso é uma operação inversa. Para eu encontrar, para eu descobrir se o valor da minha divisão está correto, eu só preciso fazer uma multiplicação. Se a multiplicação, se o resultado da multiplicação bater com o meu dividendo, tá tudo certo. A gente vai fazer isso na prática também. E eu já vou começando. Olha, eu sentadinha ali no banquinho, estaria igual se eu tivesse uma mesa aqui. Faria igual a minha bonequinha da imagem. Vamos praticar com certeza. João estava jogando no celular e na segunda rodada ele ganhou 15 pontos. Na segunda rodada. No final da disputa, ele tinha 65 pontos. Quantos pontos ele tinha na primeira rodada? E aí?
Um dos materiais que vocês podem encontrar esses assuntos é no Aprender Sempre, tá? Não deixem de acessar esses materiais. A gente baseia nossas aulas focadas neles, tá? Então, vão ter outros exemplos lá. De preferência, vocês vão praticando também, beleza? Facinho demais. Ele estava jogando no celular, na segunda rodada ele ganhou 15 pontos, mas no final ele conseguiu 65 pontos. Eu quero saber de vocês como é que a gente vai resolver isso. Eu já vou colocar aqui como é que vai funcionar. Bom, ele ganhou 15 na segunda rodada. E no final ele tinha 65. Professora, por que a senhora fez uma conta demais? Presta atenção comigo. Ele tinha 15 na segunda rodada. Se no final ele tinha 65, então tinham valores a mais. Eu vou precisar fazer uma adição dos pontos que ele ganhou na primeira rodada e dos pontos que ele ganhou na segunda. Elemento desconhecido. Como é que a gente vai fazer? Dica da professora. Quando vocês precisarem fazer diferenças de valores, normalmente nos enunciados tem escrito qual é a diferença entre a primeira rodada e a segunda. Subtração. Pode fazer sem medo que o resultado dará correto. Beleza? Teve diferença no meio do problema, faz uma subtração sem medo que você vai acertar. E aí, professora Abigail? Fique feliz porque eles estão entendendo, viu? Olha. O seu enigma, o Davi matou lá na frente, que era 55. Sim. E agora o Luan e a Ana estão me dizendo aí que a resposta é 50. 50? Será que é 50? Vamos fazer? Fácil demais, minha gente. Olha para aí. Eu só preciso fazer uma operação inversa a partir dos valores que eu tenho. 65. Qual foi a operação inversa da adição? Não é subtração? 65 menos 15. Na verdade, o valor aqui é 50 mesmo, tá? Aqui tá errado. Acho que foi na hora de eu mesma digitar. É 50 sim, vocês estão corretíssimos. Eu nem vou dizer que foi pegadinha, porque foi erro de digitação mesmo. Mas o que importa é que vocês acertaram. 65 menos 15 é 50, beleza? Outra aí, eu quero ver vocês no chat. Anitta tem uma quitanda e contou o dinheiro no caixa. Logo depois, pagou R$ 25 a um fornecedor, ficando agora com R$ 75. Quanto ela tinha no caixa anteriormente? Presta atenção, vê como é essa. Veja, Anitta tem uma quitanda e contou o dinheiro. Logo depois ela pagou. Se ela pagou, minha gente, ela ficou com mais ou com menos? Menos. Claramente é uma subtração. E ficou com 75. Qual é a operação inversa da subtração? Adição. 75 mais 25. É só isso, professora? Aham. É só isso. Presta atenção nas operações inversas. Na outra, a gente fez uma adição porque os valores, um somado ao outro, daria maior. Só que nesse, ele já está me dizendo que ela pagou. Se eu pago alguma coisa, eu vou ficar com menos dinheiro, não é isso? Por isso, a gente já começa aqui com uma subtração. E a gente já sabe que a operação inversa da subtração é uma adição. Por isso o valor é 100. E aí eles tinham acertado? Com certeza. O João e a Ana. Foi você falando e já chegou o 100 no chat. Então, nota 1000. Maravilhosos. Vamos para mais uma? Bora. Paulo tem 35 tampas de garrafas. Dividiu as tampas para 5 pessoas. Ele fez o cálculo da divisão e quer conferir se está certo, aplicando a operação inversa da divisão. Vamos ajudá-lo a conferir. Essa é muito fácil, essa eu já vou mostrar aqui. Essas são as 35 tampas que ele vai precisar dividir em 5 vezes. Eu já fiz aqui direto, porque eu quero que vocês prestem atenção na operação inversa. Aqui é o método chave, que a gente já resolve normalmente, não é isso?
35 dividido por 5, ó. 5 vezes 7, 35. Menos 35 dá 0. A gente descobriu que serão 7 tampas. 7 tampas. Professora, e como é que eu faço para conseguir encontrar o resultado para eu saber que está correto? Multiplicação. Qual é a operação inversa? 5 vezes 7, 35. 7 vezes 5, 35. É só isso. Bateu? Bateu. Resposta correta. Por isso que a gente diz que a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. É como se eu pegasse esse 35 e dividisse por 5. O resultado vai ser 7. Beleza? Aqui eu tenho as meias de Karina, onde ela quer colocar 5 pares de meia em cada caixa. Se ela tem 15, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai? Quantas caixas ela vai utilizar para botar as meias? Multiplicação aqui. Qual é a operação inversa? Divisão. 15 dividido por 5, 3. 3 meias em cada caixa. Aqui a mesma situação. Eu tenho os meus cataventos e quero dividir para 2. Qual é a operação inversa? Multiplicação. 4 vezes 2, 8. Beleza? Agora eu vou deixar o meu desafio e já vou agradecendo a professora Abigail Viana. Eu que agradeço, a gente fica super feliz quando vê que eles Muito. acompanham, que eles estão entendendo. Então, a professora está de parabéns e vocês, como sempre, também. Eu vou deixar os créditos para vocês que acompanharam essa aula até agora. A hora do registro hoje vai ser simples. Eu só quero que vocês façam as operações inversas dessas duas continhas. Valor desconhecido vezes 9, que dá 32. E essa adição fazendo a operação inversa e encontrar o resultado. Pessoal, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.